Shalom, queridos irmãos, hoje é o 13º dia do nosso jejum, 21 dias na presença do Senhor. E o tema da nossa mensagem hoje é: tudo que você honra e abençoa, cresce. O que vou compartilhar aqui é algo que você poderá usar para abençoar todos ao seu redor e a sua própria vida em todas as áreas. Gostaria de compartilhar sobre a palavra honra. Honrar significa abençoar. Em hebraico, a palavra para honra é kabad e o substantivo é kabod. Kabad significa peso, ser pesado e dar peso. Quando você diz que honra o Senhor, você está dizendo que dá peso à sua presença e à sua palavra. Quando você honra uma pessoa, você está dizendo que ela tem peso em sua vida, que ela é importante. A palavra glória é também kabod em hebraico. Quando eu dou atenção à minha esposa, quando atribuo valor ao que ela diz, quando dou peso às suas palavras, na verdade estou honrando-a. Por outro lado, uma das palavras no hebraico para maldição é kalal, mas ela também significa estimar pouco, fazer pouco caso, tratar com desdém. Essa palavra é traduzida muitas vezes como maldição. Mas há outra palavra para maldição, que é arar. Ela significa colocar uma maldição em alguém, mas a palavra kalal pode significar amaldiçoar e também estimar pouco, atribuir pouco valor, fazer pouco caso. Quando o seu filho fala com você e você não lhe dá atenção e faz pouco caso, ainda que isso jamais tenha passado pela sua mente, você está amaldiçoando o seu filho. Nem sempre usamos a palavra bênção quando vamos abençoar alguém. Muitas vezes basta dizermos palavras positivas para darmos peso àquela pessoa. Quando Balaão abençoou Israel, ele disse: "O Senhor não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel." Ele não usou a palavra bênção, mas Balaque reconheceu que ele havia abençoado Israel. Houve uma ocasião em que o Senhor amaldiçoou a figueira, mas ele também não usou a expressão "eu te amaldiçoo". Ele apenas disse: "Nunca mais coma alguém fruto de ti." Certamente você nunca pensou em amaldiçoar os seus filhos ou cônjuge, mas é isso que fazemos quando lhes atribuímos pouco valor ou fazemos pouco caso deles. É interessante que a palavra abençoar no hebraico é barak, mas ela também significa ajoelhar-se e abaixar-se. Quando nós nos ajoelhamos para falar com os nossos filhos pequenos, olhando nos olhos, estamos abençoando-os de acordo com a Bíblia, porque estamos valorizando o que eles dizem. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: "Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos." 1 Samuel 2,30. Esse texto se refere ao sumo sacerdote Eli, que não disciplinava os seus filhos. O Senhor estava irado porque Ofni e Finéias estavam tratando as coisas da casa de Deus com desrespeito. O que o Senhor diz é que aos que me honram, kabad, eu honrarei, mas os que me desprezam serão kalal, ou seja, serão tidos em pouca estima. Gênesis 12:3 diz: "Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Nesse texto, a palavra amaldiçoar aparece 2 vezes, mas no hebraico são 2 palavras distintas. O Senhor diz: "Amaldiçoarei, arar, os que te amaldiçoarem, kalal." Em outras palavras seria: "Amaldiçoarei os que fizerem pouco caso de você, os que o tiverem em baixa estima e o amaldiçoarem." Tenha muito cuidado quando fizer piadas sobre pessoas fazendo-as se sentirem pequenas. Essa é uma forma de amaldiçoar. Tudo o que é abençoado se multiplica.
Tudo aquilo em que você foca a sua atenção e tudo aquilo que atribui peso, você abençoa. E tudo que você abençoa se multiplica e cresce. O Senhor pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e os abençoou. Quando Ele abençoou, o pão se multiplicou. Você não abençoa seus filhos e cônjuges tendo que dizer, eu te abençoo. É claro que dizer eu te abençoo é muito bom, mas nós liberamos bênção quando damos atenção, atribuímos valor, damos peso ao que o outro diz. No entanto, se em vez disso fazemos pouco caso de nosso cônjuge e não damos peso à sua presença e às suas palavras, estamos amaldiçoando, ainda que nunca tenha passado pela nossa mente fazer isso. Tudo aquilo que você amaldiçoa, seca, torna-se menor e até morre, quando aconteceu com a figueira que o Senhor amaldiçoou. Mas tudo aquilo que abençoamos cresce e se multiplica, como os 5 pães que alimentaram uma multidão. Esse princípio também se aplica à sua vida. Quando você atribui valor e foca a sua atenção nas bênçãos de Deus em sua vida, essas bênçãos vão se multiplicar e crescer. A palavra de Deus diz em Êxodo 20:12 que você deve honrar o seu pai e a sua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. A palavra honrar ali é kabad, que significa dar peso. Mas em Deuteronômio 27:16 diz, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. A palavra desprezar é kalau. Desprezar é tratar com desdém e fazer pouco caso. Você ignora os conselhos dos seus pais e a presença deles, você não os reconhece nem presta atenção no que eles dizem. Quando filhos fazem isso, estão amaldiçoando os pais. Mas quando dão peso às suas palavras, kabod, então os abençoam. Depois de adultos, não temos de fazer tudo o que os nossos pais nos dizem, mas devemos honrá-los sempre. Tudo que você abençoa multiplica em qualidade e quantidade. Quando você abençoa sua esposa, você aumenta a qualidade dela e do seu relacionamento. Quando você dá peso aos aspectos negativos do seu cônjuge, você está abençoando o negativo e isso vai crescer. Quando dá atenção aos aspectos negativos, você está honrando esses aspectos ruins e porque você dá peso a eles, o resultado é que vão crescer e aumentar em sua vida. Deus quer que coloquemos a nossa atenção no positivo e dessa forma abençoamos o positivo. Abençoe o positivo na vida do seu cônjuge e o resultado é que o positivo vai se multiplicar. Mas ignore o negativo, faça pouco caso dele, despreze-o e esses aspectos negativos serão amaldiçoados. E tudo aquilo que amaldiçoamos seca e morre. Muitas pessoas procuram descobrir o segredo da mulher virtuosa em Provérbios 31, mas a resposta está no fim do capítulo. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Quando seu marido a elogia, ele está abençoando-a. E tudo o que abençoamos cresce e floresce. Escolha olhar para a realidade do céu. Quando você fala todo o tempo do que o diabo está fazendo em sua vida, na realidade você está honrando o diabo e perpetuando o que ele está fazendo contra você, porque aquilo em que você põe sua atenção, você honra, e aquilo que você honra, você abençoa, e o que você abençoa, cresce. Quando você ignora as promessas de Deus nas Escrituras, você está amaldiçoando-as. Você está fazendo pouco caso da palavra de Deus em sua vida. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, não era sua vontade que eles ficassem vagando no deserto por 40 anos. A razão pela qual ficaram no deserto é porque havia incrédulos no meio deles. O que aconteceu foi que quando chegaram a um lugar chamado Cades Barneia, eles enviaram 12 espias, os quais percorreram toda a terra em 40 dias. Eles não foram enviados para definir como conquistar a terra, mas para ver suas riquezas. Quando voltaram, 10 deles foram incrédulos e 2 creram na promessa de Deus. O 10 representa a lei e os 2 representam o povo da nova criação que vive debaixo da graça. Josué é o mesmo que Jesus em hebraico e Caleg significa cão,
mas também era a forma como os judeus se referiam aos gentios, aqueles que não estão debaixo da lei. Veja o que os 10 espias disseram a respeito da terra prometida. Eles falaram 10 coisas, mas apenas uma positiva. Primeiro, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Segundo, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Terceiro, e as cidades muito grandes. Quarto, e fortificadas. Quinto, também vimos ali os filhos de Anak. Sexto, os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Sétimo, os heteus. Oitavo, os jebuseus. Nono, e os amorreus habitam na montanha. Décimo, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O nome do Senhor não é mencionado nenhuma vez. Deus havia dito que lhes daria a terra, mas eles olharam apenas para os problemas e obstáculos. Tudo em que você coloca a sua atenção é aumentado, ampliado. Aquilo a que você dá peso é abençoado. Aqueles homens estavam, na verdade, abençoando os obstáculos ao falarem sobre eles e prestarem atenção neles. Os outros 2 espias foram à mesma terra, junto com os mesmos 10, e viram os mesmos obstáculos durante 40 dias. Mas veja o que eles disseram. Primeiro, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Segundo, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. Terceiro, e nola dará. Quarto, terra que mana leite e mel. Quinto, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Sexto, retirou-se deles o seu amparo. Sétimo, o Senhor é conosco, não os temais. Eles disseram 7 coisas sobre a terra, e o 7 significa perfeição. Os 10 não mencionaram o nome do Senhor, mas Josué e Calebe deram peso ao Senhor. As pessoas sempre me dizem que querem ver a realidade sobre os seus filhos, sobre o seu casamento e tudo mais. No entanto, para essas pessoas, a realidade é sempre ver o negativo. Deus ama as pessoas que olham para o lado positivo, que olham para as suas bênçãos, que olham para o Senhor e dão peso à sua presença, dão peso às suas promessas e não dão peso aos obstáculos diante deles. Certamente os 10 espias seriam tidos como pessoas realistas e pragmáticas, mas nenhum deles agradou a Deus. Somente Josué e Calebe obtiveram favor, porque deram peso à promessa do Senhor. Todos os 10 morreram no mesmo dia, mas Josué e Calebe ainda eram jovens aos 80 anos quando entraram na promessa. Todo aquele povo que acreditou na realidade contada pelos 10 nunca entraram na terra. Você tem entrado nas promessas de Deus? Onde você está colocando sua atenção? Eu fico com medo quando chego a uma determinada cidade e os líderes me dizem que querem me mostrar a realidade. Eles sempre me mostram as coisas ruins e negativas. Há 2 tipos de realidade, a positiva e a negativa. A realidade positiva são as promessas de Deus. Deus ama a todos, mas Ele gosta de alguns, agrada-se de alguns. Eu não quero apenas que Deus me ame, quero que Ele goste de mim. Existem pessoas que nós amamos, mas não gostamos de estar com elas. Deus não gosta de pessoas negativas que reclamam o tempo todo das bênçãos celestiais. Quando você não reconhece as bênçãos de Deus, você está, na verdade, amaldiçoando-as. E aquilo que você amaldiçoa seca e morre. Quando você dá peso às coisas negativas que o diabo faz, você está abençoando o negativo. E o que você abençoa vai crescer e florescer. Aprenda a ignorar o inimigo. Alguns crentes prestam muita atenção no que o diabo faz. Para essas pessoas, tudo é obra do maligno. Sempre se justificam dizendo que o diabo as fez agir de certa forma. Infelizmente, tais pessoas não percebem que estão dando peso ao diabo e ignorando o Senhor. No fim das contas, o que importa não é se você usou a palavra bênção ou maldição, mas aquilo a que você atribuiu peso e aquilo que você ignorou. No passado era comum
os irmãos começaram o louvor amarrando demônios com canções. Graças a Deus, hoje compreenderam que dar peso ao Senhor e à sua palavra destrói espontaneamente as obras do maligno. Em João 6,23, o Espírito Santo chama o lugar da multiplicação dos pães de o lugar onde o Senhor deu graças. De tudo o que aconteceu naquele dia, o que mais chamou a atenção do Espírito foi a gratidão. Honre aquilo que o Senhor tem lhe dado. O que você honra, você abençoa, e o resultado é multiplicação. Tudo que você honra, você dá peso e abençoa. Tudo aquilo em que você coloca a sua atenção, você preserva em sua vida. Por isso, a melhor estratégia para lidar com o diabo é aprender a ignorá-lo. Ele lança pensamentos em sua mente, mas você ignora. Ele lança sintomas no seu corpo, mas você ignora. Se, por outro lado, você dá atenção ao que Deus está fazendo em sua vida, você fortalece o que Ele está fazendo. Lembre-se de que aquilo que você ignora e faz pouco caso é amaldiçoado. E tudo que é amaldiçoado seca e morre. Aprenda a ignorar o diabo. Certa vez o Senhor disse a seus discípulos: vamos passar para o outro lado. E enquanto navegavam, veio uma grande tempestade, certamente levantada pelo diabo. Mas o que o Senhor fez? Ele dormia. Essa era a resposta dele para o inimigo. Depois, ele repreendeu a tempestade por causa dos discípulos que estavam com medo. Ele mesmo, porém, ignorou. Ponha sua atenção em Cristo. Preste atenção no que Deus já lhe deu e não no que você ainda não tem. Eu reclamava de não ter sapato até que encontrei alguém que não tinha o pé, diz o adágio. Aprenda a ignorar e vire as costas para aqueles que são negativos e dão sempre ênfase ao que o diabo está fazendo. Foi exatamente isso que Davi fez. Em 1 Samuel 17:30, Eliabe, seu irmão, falou uma série de palavras negativas, mas Davi apenas deu as costas para ele. Não discutiu e nem debateu, apenas ignorou. A atenção de Davi estava na recompensa prometida para quem matasse o gigante filisteu. Gosto da expressão bíblica: o Senhor seja magnificado. Salmos 40:16. Magnificar significa tornar maior, ampliar e aumentar. Isso significa colocar uma lente de aumento e fazer Deus cada vez maior em sua vida. Deus não pode ser maior do que Ele é, mas nós podemos magnificar nossa percepção dele em nossa vida. Tudo que você valoriza, honra e dá peso, aumenta em sua vida. Coloque a sua atenção no Senhor. Quando você o contempla em fé, você se torna como Ele. Você é levado acima das circunstâncias. Uma tal dignidade e realeza vem sobre você que o eleva acima dos ataques do inimigo. Aleluia.